Você sabia que existem diversas formas de aumentar o valor da sua aposentadoria ou pensão do INSS? Eu estou falando, pessoal, das revisões disponíveis a todos os segurados, sendo que algumas delas o próprio aposentado pode verificar se tem direito a receber valores corrigidos ou não. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou falar 9 revisões do INSS que muitos não sabem que tem direito e que podem aumentar aí a sua aposentadoria ou pensão. Então, caso você considere que o valor pago está errado ou que algum período de trabalho tenha ficado de fora do cálculo da aposentadoria ou pensão, você pode dar entrada sim em um pedido de revisão. Lembrando, pessoal, que você deve ficar muito atento a esse vídeo, assistir ele até o final para que você veja todas essas 9 opções disponíveis de revisão hoje no INSS e como dar entrada na sua revisão de aposentadoria ou pensão. Os assuntos do vídeo são o seguinte: quem tem direito à revisão, onde e como pedir uma revisão, o passo a passo para pedir a revisão no INSS e as revisões. Revisão do erro de cálculo para incluir salários na sua aposentadoria, revisão para incluir tempo especial, revisão da vida toda, muito famosa, muito conhecida, revisão do teto de 1991 a 2003, essa revisão é muito importante. Também tem a revisão do teto do buraco negro, assim chamada. Também tem a revisão de trabalho no campo, atenção você que trabalhou no campo, tem revisão para você também. Revisão para incluir ações trabalhistas. Também tem a revisão do direito adquirido antes da reforma e a revisão para incluir tempo de serviço público e da carreira militar. Correto, pessoal? Lembrando que esse vídeo também tem o patrocínio da Tóquio Marine Seguradora, seguros residenciais, acessível a todos, pessoal. São serviços de assistência 24 horas. Ficou curioso? Quer saber os valores? Clica no link que está no primeiro comentário fixado no final desse vídeo. Você vai entrar no link e vai fazer a sua cotação, certo? Vamos lá então. Quem tem direito à revisão? Todo cidadão que recebe um benefício do INSS pode pedir a revisão desde que haja um erro na sua renda. Simples assim. A correção ela pode ser solicitada em até 10 anos após a concessão do benefício. Esse prazo, pessoal, é chamado de decadência. Porém, há revisões que não precisam respeitar esse prazo. Então, você pode me dizer, mas eu já recebo meu benefício há mais de 10 anos. Eu não tenho direito de pedir nenhuma revisão? Muito pelo contrário, pessoal, você tem sim, pois há revisões que não precisa respeitar esse prazo e eu vou lhe mostrar agora. Então, todo aposentado e pensionista pode pedir pelo menos uma dessas revisões que eu vou lhe falar agora. Vamos lá. Então tá, revisões que você pode pedir no INSS ou na Justiça. Muito bem. Primeira delas é a revisão do erro de cálculo para incluir salários na sua aposentadoria. Ao deixar de contabilizar algum período de trabalho ou se considerar um valor menor de salário, o INSS calcula a aposentadoria ou pensão com erro e o segurado ganha menos do que deveria. Então, o aposentado pode pedir a revisão para incluir esses períodos que ficaram fora ou que foram contabilizados de forma errada pelo INSS. Essa correção, pessoal, é uma das mais simples e pode ser solicitada diretamente pelo segurado no INSS. Bom, para isso é preciso ter documentos que comprovem o erro do INSS, como olerites, comprovante de FGTS ou recibos que possam provar aí o valor correto dos salários. Também tempo de contribuição que ficou fora pode ser incluído, o que aumenta o total de anos pagos à Previdência e que, consequentemente, aumenta também o seu benefício, pessoal. Vamos para o 2, que é a revisão para incluir tempo especial. Olha só, quem trabalhou
em atividade considerada especial, aquelas em condições nocivas à saúde, insalubres, com risco de morte, até dia 13 de novembro de 2019, que foi a data da reforma da Previdência, tem esse direito de converter o tempo especial em tempo comum e assim aumentar o total de anos para a aposentadoria, pessoal. Então, nesse caso aí, há um bônus no tempo de contribuição, elevando a contagem do tempo mínimo para a aposentadoria em 20% para as mulheres e em até 40% para os homens. Então, é usado aí um fator de conversão para transformar o tempo especial em tempo comum. Tenho algumas tabelinhas aqui para vocês verem. Olha só, o fator de conversão para homem e para mulher, considerando o risco baixo, risco médio e o risco alto. E também no tabela ao lado também você encontra aí os formulários válidos, sendo que o último formulário de documentação válido é o que foi emitido até 31 de dezembro de 2003, pessoal. Muito bem, seguindo então. Revisão da vida toda, a famosa revisão que está lá no STF, inclusive tema 1102, pessoal. O que é? Aposentados pedem para incluir no cálculo de sua média salarial valores pagos em outras moedas, e não só em reais, em contribuições antigas, feitas antes de julho de 1994, o que pode aumentar o benefício. Então, pessoal, em poucas palavras, a revisão da vida toda é pedir ao INSS que ele inclua no cálculo do seu benefício todos os valores da sua vida toda, todos os seus valores de contribuição, de toda a sua vida, até aqueles que foram feitos antes de julho de 94, ou seja, em outras moedas, cruzeiro real, aquela coisa toda, não somente em reais. Por quê? Porque o INSS excluiu do cálculo da sua aposentadoria todas essas contribuições. O INSS só considerou as contribuições em reais, pessoal, e isso prejudicou muitos aposentados e pensionistas. Essa correção ela já foi aprovada pelo STF em dezembro do ano passado, mas o INSS entrou com recurso, apresentou embargos de declaração e aí o processo está lá tramitando ainda no STF, mas muito em breve esse ano teremos aí a decisão final. Bom, em abril o Supremo tinha publicado o órgão, confirmando o direito dos segurados. Nesse documento, com cerca de 190 páginas, olha só, prevaleceu a tese definida no julgamento sem alterações. Então vamos lá. Diz o seguinte, abre aspas, o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso essa lhe seja mais favorável, fecha aspas. Essa então foi a decisão publicada por meio de um acórdão pelo STF. Muito bem. Quem tem o direito de pedir a revisão da vida toda? Bom, é preciso estar aposentado há pelo menos 10 anos. Pessoal, se você está aposentado há mais de 10 anos, seu primeiro pagamento foi há mais de 10 anos, infelizmente você não pode dar entrada na revisão da vida toda. Você tem que estar aposentado há menos de 10 anos. A concessão do benefício tem que ser entre esse período, entre 1999, quando houve aí a reforma da Previdência que resultou na mudança de cálculo e que levou à revisão da vida toda, e 2019, que foi a data da última reforma. Então tem que entrar, o seu benefício ele tem que ter sido concedido entre essas reformas, entre a reforma de 99 e a de 2019. E o detalhe, você não pode ter aí o seu benefício concedido há mais de 10 anos. Infelizmente, pessoal, essa revisão, a mídia não fala, muitos aposentados e pensionistas perderam o direito, porque desde 1999 poderiam ter entrado com essa ação na justiça, mas por total desconhecimento não entraram, então perderam o direito, porque a justiça só considera 10 anos, pessoal. Então,
quem está aposentado há mais de 10 anos, infelizmente, não pode mais entrar com a revisão da vida toda. Mas tem outras revisões que pode ser que você se encaixe, eu já vou falar na sequência. Bom, é preciso ainda que o benefício tenha sido concedido com base nas regras da Lei 9.876, que é aquela regra lá que eu já disse que obrigou o INSS a excluir aí do cálculo os valores de contribuição antes de julho de 1994. Também, além disso, é preciso que a revisão da vida toda resulte em uma vantagem para o segurado, ou seja, o período básico de cálculo ampliado gere aí um benefício maior do que o calculado pela regra atual. Então, pessoal, tem que prestar atenção para ver se vai compensar fazer esse pedido ou se é melhor deixar quieto, porque compensa mais só para quem contribuiu com altos salários antes do início do plano real, ok? Então, fique ligado. Essa revisão, ela não é pelo INSS. Você tem que entrar na justiça. Mas antes de ir à justiça, você deve fazer aí uma consulta com um especialista e fazer as contas para saber se vai ser vantajoso para você ou não entrar aí com essa ação na justiça. Correto? Seguindo. Quarto tipo de revisão é a revisão do teto de 1991 a 2003, pessoal, olha só. Revisão muito importante. Aposentados do INSS que tiveram benefício limitado ao teto previdenciário entre 1991 e 2003 têm direito à revisão do teto, conforme aí uma decisão do STF no ano de 2010. Então, nessa época, o governo reajustou o teto previdenciário acima da inflação por meio das emendas constitucionais número 20, de 15 de dezembro de 98, e também a 41, de 19 de dezembro de 2003. Mas quem estava aposentado e teve parte do valor de sua média salarial descartada, porque ultrapassava o teto, foi prejudicado. Então, passou a ganhar um valor menor. Então, o INSS fez o pagamento dessa revisão administrativamente. Mas, para quem julga ter direito, pessoal, e não teve a correção feita de forma automática, é possível fazer o pedido no INSS. E caso você não seja atendido, você deve ir à justiça, certo? A informação da limitação ao teto pode estar na carta de concessão do seu benefício, onde vai estar escrito assim, ó, abre aspas, limitado ao teto, fecha aspas. Porém, há muitos casos em que isso não consta no documento, ou seja, o INSS omitiu essa informação e muitos nem sabem disso. A Justiça considera que não há prazo de 10 anos para pedir essa revisão. Eu não disse para você? Portanto, então, não tem essa questão aí de 10 anos. Se você está aposentado há 20, há 30 anos, não importa, você pode pedir essa revisão aqui. Então, pessoal, não tem essa de 10 anos, não. Então, você pode pedir a revisão e uma readequação de valores, certo? Quem tem direito? Para ter direito, é preciso que o benefício tenha sido concedido entre abril de 91 e 31 de dezembro de 2003. Precisa ter sido limitado ao teto do INSS naquela época também. Se a sua aposentadoria ou pensão foi concedida nessa época e foi limitado ao teto, você tem o direito de requerer essa revisão. Mas aqui vai uma observação aí muito importante para você, olha só. Essa revisão só beneficia os segurados que contribuíam com valores altos, pessoal. Então, verifique seu histórico de contribuição na época para ver se essa revisão compensa para você ou não. E é claro que o profissional que estiver lhe auxiliando, ele pode fazer isso para você tranquilamente. Correto? Agora, quinta revisão é a revisão do teto do buraco negro. Você já viu falar nessa revisão? Pois bem. Aposentados entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991, que foi chamada de período do buraco negro, ficaram de fora da revisão do teto paga administrativamente. Pessoal. Porém, o judiciário já reconheceu que há direito para essas pessoas à correção. Então, houve aí um reajuste acima da inflação sobre as contribuições previdenciárias, mas que não contaram nas aposentadorias do período que ficaram limitadas ao teto. Então, essa revisão é para você. Os segurados só conseguem essa revisão na justiça.
Então, se você se encaixa aí nessas condições, você tem direito a pedir a revisão do buraco negro. Muito bem. Fica ligado, pessoal, que não são todos os aposentados que têm direito. Por quê? Porque você tem que fazer as contas com a ajuda de um especialista, é claro, um contador, um advogado, para saber se compensa ou não. Porque o aposentado deve ter a memória de cálculo do benefício, tudo certinho, para identificar ali se vai compensar ou não. A informação sobre o cálculo da renda previdenciária deve estar na carta de concessão ou no processo da aposentadoria, que é chamado de PA, processo administrativo. Correto? Seguindo. Sexto, revisão de trabalho no campo. Atenção, você que trabalhou no campo, olha só. O que é essa revisão? É o reconhecimento como tempo de contribuição dos períodos trabalhados em regime de economia familiar no campo até o ano de 1991, sem precisar pagar as contribuições. Você trabalhou no campo em regime de economia familiar? Você trabalhou aí antes de 91 no campo? Então saiba que mesmo sem pagar o INSS nessa época, você pode ter direito aí que esse tempo seja convertido para você. Quem tem direito? Pessoas que conseguem provar que atuaram na atividade rural naquele período, mesmo se tinham aí menos de 12 anos de idade na época. Esse tempo de trabalho ele pode aumentar o valor da sua aposentadoria, mesmo se for benefício urbano, pessoal. Olha só que maravilha. Então, é preciso que você apresente provas do trabalho no campo. Talvez essa seja mais difícil, né, ter provas dessa época, mas muitas pessoas ainda têm, guardam documentos antigos e não sabem que podem ter essa atividade do campo incluída lá no cálculo da sua aposentadoria e quem sabe até aumentar o valor da sua aposentadoria. Bom, seguindo, sétimo, revisão para incluir ações trabalhistas. Muito importante também essa revisão. O que é? É quando a Justiça do Trabalho determina reconhecimento de vínculos trabalhistas ou verbas salariais não pagas pelo empregador. Tanto o tempo de contribuição com o reconhecimento de vínculo quanto o valor maior dos salários podem alterar aí a média do cálculo da aposentadoria, aumentando o valor do seu benefício. Quem tem direito? São segurados que ganharam ação trabalhista e que se aposentaram sem que estes períodos e valores tivessem sido contabilizados. Pessoal, isso acontece muito. Muitas pessoas ganharam ações trabalhistas na justiça. Na hora de se aposentar, essas ações não foram contabilizadas e isso prejudicou esse segurado. Então, presta atenção, é preciso apresentar cópia da decisão trabalhista, além de provas do tempo de trabalho, mostrando que as alterações não foram consideradas no cálculo do seu benefício no INSS. É claro que aqui também você vai precisar de ajuda de um profissional para te auxiliar. Continuando, pessoal. 8. Revisão do direito adquirido antes da reforma. Revisão muito importante também. O que é? O trabalhador que já tinha atingido as condições mínimas antes da reforma da Previdência, que passou a valer agora em novembro de 2019, pode pedir a revisão caso o seu benefício tenha sido calculado com as regras posteriores. É isso mesmo. Então é preciso provar que já tinha o direito, mas que foi desconsiderado por um erro do INSS. E isso aconteceu, pessoal. Isso aconteceu, tem muitas pessoas nessa situação. Quem tem o direito? Trabalhadores que se aposentaram pelas regras de transição da reforma da Previdência de 2019, mas que já haviam alcançado as exigências antes da reforma. Então, eles têm o direito adquirido. Então, eram duas regras para se aposentar antes da reforma. Tempo de contribuição, que é 35 anos para homens e 30 anos para mulheres, ou uma idade mínima de 65 anos para homens e 60 para mulheres, com no mínimo de 15 anos de contribuição. Esses são os requisitos, eram os requisitos para se aposentar antes da reforma da Previdência. Muitas pessoas já tinham cumprido essas exigências, porém, na hora de se aposentaram com as regras depois da reforma. O INSS usou aí as regras após a reforma da Previdência e isso aí pode ter prejudicado muitos aposentados e pensionistas que também têm direito de pedir essa revisão.
Pessoal, fica ligado, é preciso comprovar que obteve o direito adquirido antes da reforma com recibos, carteira de trabalho, contratos, ações trabalhistas, olerites, laudo de tempo especial e outras informações que possam servir como prova documental. O segurado deve fazer as contas para ver se a alteração é vantajosa. Porque às vezes você está aposentado com o valor, faz a revisão e pode ser que a sua aposentadoria não troque 6 por meia dúzia, sabe? Então você tem que verificar se compensa ou não para você, mas em muitos casos compensa. Bom, e por último, revisão para incluir tempo de serviço público e da carreira militar. Revisão muito importante também. O que é essa revisão? O aposentado pode pedir para que o cálculo do seu benefício considere o tempo de serviço militar ou de funcionário público, desde que ele não tenha usado esse período para se aposentar pelo regime próprio, que é a aposentadoria do servidor. Então, quem tem direito? Trabalhadores que atuaram na iniciativa privada, se aposentaram, mas que antes trabalharam por algum tempo no serviço público ou serviram aí às Forças Armadas, podem pedir essa revisão. Fica ligado no seguinte, é preciso apresentar aí provas do serviço militar. No caso do trabalho como servidor público, é necessário fazer a conversão do tempo de contribuição, levando aí a CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição, ao INSS. Bom, pessoal, agora para finalizar, como você pode pedir a revisão? São duas formas, no INSS ou na Justiça. No INSS, o pedido é feito à distância pela Central 135 ou no aplicativo ou site do Meu INSS. Você pode baixar na Play Store para quem tem Android ou na Apple Store para quem tem aí o sistema operacional da Apple. Então, é preciso que você também tenha conta gov.br para conseguir o acesso no celular e no site, pessoal. Continuando, então, passo a passo para pedir a revisão no INSS pela internet. Você vai acessar o meuinss.gov.br, vai entrar em gov.br, vai informar o CPF, clicar em avançar, vai digitar a sua senha, clicar em entrar e aí você vai procurar lá na lupinha do que você precisa, você vai escrever revisão. É dessa forma que você consegue verificar duas opções já de cara. Revisões administrativas do INSS, a revisão do artigo 29 também vai estar disponível lá, se você tem direito ou não. E se você quer fazer uma revisão administrativa do seu benefício, que é aquele primeiro caso que eu falei, é dessa forma aqui, pessoal. Agora, na Justiça. Na Justiça, pessoal, também é de duas formas. Olha só, você tem que verificar se a sua ação é de até 60 salários mínimos. Se for, ela pode ser proposta sem o auxílio de um advogado. Você mesmo pode ir até o Juizado Especial Federal para entrar com seu pedido de revisão. E agora, no entanto, você vai precisar de um advogado, pessoal, caso o INSS recorra da decisão. Vai que você foi no Juizado Especial, entrou sem advogado, foi lá, entrou com a revisão. Aí você ganhou a revisão. Aí o INSS vai e recorre dessa decisão. Aí você vai precisar de um advogado para te defender futuramente. E também você vai precisar de um advogado quando essas ações ultrapassam aí 60 salários mínimos. E aí você vai precisar de um advogado para que ele entre com uma ação na vara previdenciária e apresente uma dessas revisões aí que seja mais vantajosa para você. Bom, essas são as informações que eu tinha para passar para vocês. Lembrando, pessoal, link no primeiro comentário fixado para você conhecer os valores dos seguros residenciais. E eu vou ficando por aqui. Até mais e até o próximo vídeo.